Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro com Beth Veloso. Hoje o Papo de Futuro vai falar sobre algo que impacta diretamente a vida de todos nós. O que os deputados pensam sobre as grandes empresas de tecnologia, chamadas Big Techs, e como isso influencia as leis que protegem os nossos dados pessoais. Este foi o tema de uma tese de doutorado da consultora legislativa, jornalista e colunista do Papo de Futuro, Beth Veloso. A Beth acaba de se tornar doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade do Minho, de Portugal, no Instituto de Ciências Sociais. E é com ela que a gente conversa agora. Beth Veloso, muito bom dia. E antes de mais nada, parabéns pelo doutorado, doutora Beth Veloso. Como é doce essa palavra, né, Ana Raquel? Como foi uma luta que vocês acompanharam aí na Rádio Câmara, toda a Câmara dos Deputados. E eu sou muito grata, cumprimentando aí quem está nos acompanhando, nos ouvindo agora. E agradecendo também a você, Ana Raquel, por esse espaço e essa oportunidade de falar sobre esse estudo, essa tese de doutorado, que eu acredito que tem muita atualidade e muita relevância, e que, portanto, é muito importante não apenas para o Brasil, mas ela tem uma dimensão também global. E essas palavras, Ana Raquel, não foram apenas minhas, foram dos próprios examinadores, né, que fizeram várias observações, várias correções, mas que destacaram realmente a importância da gente estar discutindo cada vez mais a relação entre a comunicação, as mídias digitais, as redes sociais que estão no centro da nossa vida hoje, e a própria política, a elaboração das leis. Certamente, Beth, esse assunto é super atual. A gente há pouco ouvia aqui a reportagem, quem acompanha a gente ao vivo aqui no Papo de Futuro, havia a reportagem da nossa colega aqui, Karen Santin, falando de inteligência artificial, e tudo isso envolve muita discussão. Eu acho que é interessante, para começar a falar um pouquinho do que foi a sua tese, você explicar o que são as Big Techs, né? De que empresas a gente está falando, Beth? É muito importante a gente gravar na memória, Ana Raquel, esse nome Big Techs, porque elas são muito recentes, né? Quando eu comecei esse trabalho, na verdade, a gente sequer falava de Big Techs, e hoje elas estão realmente no centro da nossa vida. E a gente tem essa expressão, que são as grandes empresas de tecnologia. Basicamente, a gente está falando de Google, de Facebook, que é a própria Meta, as redes sociais, Instagram, de Microsoft, que usa os sistemas de tecnologia da Apple, que são os devices que a gente tem, e também da Amazon, que é uma empresa de entrega, de delivery. Portanto, essas empresas hoje, elas estão no centro da nossa vida. Tudo que a gente faz, a gente precisa delas, a gente depende delas. E elas simplesmente hoje dominam não só os nossos processos de comunicação, Ana Raquel, como as transações que a gente faz, como os negócios que a gente tem, o próprio apagão que a gente teve aqui em Portugal, né, que a gente teve a oportunidade de falar no programa, ele tinha as Big Techs como parte disso, porque os sistemas vieram abaixo, as comunicações, o WhatsApp, e o país praticamente parou. A gente não tinha absolutamente nada para fazer. Então, essas empresas hoje, Ana Raquel, não apenas elas detêm um poder econômico muito grande, como elas têm uma infraestrutura e domínio sobre essa infraestrutura de comunicação, de cabos, de redes, de armazenamento de dados, como elas também acabam tendo um poder político muito grande, porque todas essas informações e essas transações, esses sistemas, estão na mão dessas grandes empresas. Basicamente, então, quando a gente fala de Big Techs, o trabalho centrou em 3 questões fundamentais, porque são justamente o eixo desse novo ecossistema, dessa nova economia digital, que também é política, não é só economia, como a gente vai ver, que são os algoritmos, que é como essas informações todas são processadas, os dados em si e o modelo de negócios dessas empresas, que é a financiarização, ou seja, elas são financiadas por grandes bancos, pelo sistema financeiro, pelo mercado global. Portanto, elas são empresas
lucrativas, altamente lucrativas, são as mais rentáveis do mundo, são empresas que têm uma base predominantemente norte-americana e que funcionam a partir dos ditames do mercado, que é uma lógica de quanto mais lucro, melhor. Lembrando que elas estão hoje no centro da comunicação e essa é a problemática que a gente traz na tese. E Beth, quando você fala, né, desse poder dessas empresas, que não só elas trabalham com comunicação, mas elas estão totalmente envolvidas na nossa... A gente está envolvido com o que essas empresas fazem, os negócios, todo o nosso funcionamento como sociedade. Qual que é o problema central que envolve essas empresas, os nossos dados pessoais e o relacionamento delas com os governos? Como é que você estudou, como é que isso está presente na tese que você apresentou e que defendeu? Então, Ana Raquel, na comunicação, a gente tem um braço de estudo que se chama Economia Política da Comunicação, que foi o campo no qual eu fiz também o meu mestrado. E a gente estuda na economia política qual a influência do mercado nos processos de comunicação. A comunicação de massa, como a gente tem hoje, essas empresas acabaram se tornando empresas de comunicação de massa também, porque uma informação pode ter milhões de visualizações e influenciar muita gente no mundo todo. Ela tem alguns princípios, algumas bases que foram construídas ao longo do tempo. A gente fala de pluralidade, de diversidade, de privacidade, de proteção de dados, do direito à informação, da veracidade dessa informação, da liberdade de expressão. E no momento em que todos esses princípios e valores que estão consagrados nas democracias como o Brasil, na nossa Constituição, acabam sendo, de alguma forma, ameaçados por empresas que trabalham numa lógica de mercado, e é exatamente o que está acontecendo, a gente acende uma luz vermelha a partir do momento em que a gente precisa rediscutir quais são as regras desse mercado e como é que ele atinge a sociedade, como é que ele atinge o indivíduo, como é que ele atinge a democracia e suas instituições. E essa foi a construção que eu fiz como servidora da Câmara, como ativista de uma comunicação pública, plural e de interesse público, e também como uma pessoa interessada nas políticas públicas que defende a atuação do Estado nos mercados. Eu não sou uma pessoa que tenha, digamos, uma construção neoliberal, porque o meu trabalho na consultoria justamente é discutir a legislação e a proteção que ela traz para a sociedade nos seus processos. Então, acabou que se transformou muito frágil o papel dos governos diante de tanto poder que essas empresas têm. E mesmo que a gente aprovasse muitas leis muito importantes, como a proteção de dados, nós temos ela consagrada na Constituição como um valor universal, como um direito fundamental. E nós temos uma lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi a base da pesquisa, e que também prevê uma série de direitos, só que na prática a gente vê hoje, a gente convive hoje, para te responder na sua pergunta de maneira objetiva, com um modelo de comunicação que é concentrado por essas empresas, que é modulado por essas empresas, moderado por elas e que se baseia no extrativismo exagerado de dados. Portanto, não existe proteção dos dados na medida em que essas empresas não agem nem de maneira transparente com relação ao uso excessivo desses dados, que não são consentidos, que não são informados, como diz a lei, e que, além do mais, não é um uso responsável também, porque tantas vezes nossos dados são usados de maneira enviesada, de maneira indireta, de maneira criminosa, de maneira ilegal ou de maneira danosa para o próprio usuário da internet, quem tem um perfil na rede. E simplesmente nada acontece, ele não tem sequer como se defender. Agora, Beth, quando a gente fala de todo esse poder econômico das Big Techs, né, e não vamos esquecer esse nome, como você mesma começou aqui o seu comentário, tem uma dificuldade de se avançar nesses temas, inclusive nas democracias e nos congressos. A gente até no nosso próprio congresso aqui, a gente tem essa dificuldade, por exemplo, de se avançar em propostas de regulamentação das redes. A gente tem a Lei de Proteção de Dados, mas como você mesma colocou aí, tem falhas, ela tem fragilidades e não conseguem, de fato, proteger todos esses nossos dados.
Como é que é essa relação, então, entre o Congresso e as Big Techs e por que é tão complexo e tão difícil se avançar numa regulamentação da atividade dessas empresas? Ana Raquel, eu acho que essa é a pergunta do milhão, né? Bingo para essa pergunta, porque era a minha questão: por que as leis não avançam? Diante de um quadro que eu vejo tão dramático hoje, de desinformação na rede mundial de computadores, de crimes de toda a natureza, de violação de direitos, né, de discurso de ódio. Então, assim, nós temos de incitação ao crime, de atentado às democracias. Então, é todo um cenário que, infelizmente, as pessoas desconhecem. Porque as pessoas, elas estão dentro da rede, dentro da sua bolha. Elas só olham aquilo e elas acham que aquilo é a rede mundial de computadores, como Parisier fala. É um jardim murado, é um jardim encantado, porque tudo na rede é lindo e maravilhoso. No entanto, quando você começa a navegar, como as empresas querem engajamento e o que realmente viraliza e o que engaja conteúdo é aquele conteúdo negativo, aquele conteúdo bizarro, aquele conteúdo que é nocivo, que é um ataque, que é violento. Então, olha, os algoritmos, eles podem te jogar um conteúdo, inclusive para uma criança de 2, 3 anos, um conteúdo totalmente enviesado, em 2, 3, quer dizer, o terceiro conteúdo, respondendo a sua pergunta, né? O que acontece com a relação, então, entre as Big Techs e por que a gente não vota? Diante de tantas evidências de que nós temos hoje uma qualidade brutal, fantástica dessas empresas, da comunicação, uma evolução imensa nos processos de comunicação, na emancipação, na liberdade, na própria democratização, e, por outro lado, um uso tão negativo, tão desqualificado, que ataca, né, que coloca em risco tanto a própria democracia. Por que a gente não consegue votar essas leis mantendo as virtudes e retirando, combatendo o que está errado, que é justamente para isso que a lei serve, né? E aí eu fui pesquisar os discursos dos deputados, porque a minha ideia era o seguinte: alguma coisa tem além do que a sociedade defende, do que as pessoas falam, para fazer com que esses processos não caminhem, para que uma lei fique tanto tempo e ela acabe não avançando no sentido de ser aprovada, como, por exemplo, nós tivemos recentemente, né, o banimento dos celulares nas escolas. É uma lei que foi aprovada relativamente rápido, então é possível aprovar, né? Nós temos o Marco Civil da Internet, que, no meu entendimento, é uma lei já superada, precisa ser atualizada, porque não dá responsabilidade para as Big Techs, né? E aí, depois desse banimento do celular das escolas, mais aquele projeto que modera o conteúdo, que eu acredito que é o grande problema hoje da rede mundial de computadores, não precisa acabar com a rede, precisa combater o conteúdo nocivo que está ali, responsabilizando as empresas, porque elas ganham dinheiro com base na mentira, e isso não é admissível numa democracia. Então, eu fui estudar os discursos da Ana Raquel, e eu identifiquei, a partir da análise de 277 discursos, foi um longo trabalho, assim, muito minucioso, que me tomou muito tempo, que existe uma certa, digamos, um certo alinhamento, sabe? Um certo entendimento, um convencimento mesmo de que, olha, esse novo comércio, né, digital, da economia digital, é benéfico para a sociedade, e isso acaba trazendo, de certa forma, uma visão um pouco ingênua, né? E digamos assim, uma redução dos danos, uma minimização da compreensão e de uma visão crítica dos danos que esse mundo traz para a sociedade. E, Beth, depois de toda essa análise, você mesma disse que durante ali a sua defesa da sua tese de doutorado, houve apontamento de outros caminhos, de aprofundamentos. O que a gente pode dizer de nós mesmos, de nós? A gente sabe da dificuldade desse tema, da complexidade dele para se avançar aqui no Congresso, nessa discussão ainda em sociedade, mas e nós, cidadãos? É possível fazer algo? O que a gente
poderia fazer algo para cobrar? Existe aí uma dificuldade, talvez, de se entender que uma regulamentação por parte do poder público ela é importante, talvez junto com as Big Techs, porque elas já regulam como a gente usa as redes. Então, existe uma regulação por elas, mas a gente não está participando dessa regulação, né? Exatamente, sabe, Ana Raquel? É muito importante a sua pergunta, porque, na verdade, quando a gente fala do cidadão, a gente fala da sociedade civil organizada e das pessoas que representam esse cidadão. E, paradoxalmente, no Brasil, a gente tem uma construção, né, muito sólida de entidades que militam na área da democratização da comunicação. Nós temos a Coalizão de Direitos na Rede, com mais de 50 instituições, e essas instituições estão presentes no debate da regulação do direito digital, como a gente chama, e estavam presentes também no debate da proteção de dados. Eu também analisei a discussão desses atores sociais, como a gente chama. E, de certa forma, eu encontrei na fala de todos, Ana Raquel, inclusive dos atores sociais, mas também dos deputados mais da linha conservadora, dos deputados mais da linha progressista, indícios, vestígios, sinais de que existiam termos, expressões e conceitos da ideologia dessas empresas, de uma não regulação estatal e de uma autorregulação, como você mesma colocou, que estavam permeando todos esses discursos, o que é muito, digamos assim, contraditório, né? Por exemplo, eu percebi deputados da linha progressista que defendiam a modernidade baseada no movimento de inovação, como se a pura inovação fosse um sinal de redistribuição, de uma sociedade mais equitativa e de avanço dessa sociedade, né, no sentido de corrigir as injustiças e as próprias desigualdades que esse modelo de Big Techs produz ao concentrar todo o dinheiro, né, todos os recursos, inclusive tecnológicos de desenvolvimento, na mão dos Estados Unidos, dessas empresas hegemônicas, a China, os Estados Unidos. E aí, por outro lado, eu via deputados conservadores, né, de certa forma, defendendo também governos, né, e o papel do governo, mas ao mesmo tempo dizendo: mas a tecnologia é a solução para tudo. Quando a gente vê que a tecnologia, como as redes sociais, estão matando nossas crianças, né, e que nós temos que tirar os celulares das mãos das crianças, da juventude, como defende o movimento Desconecta, do qual eu participo, porque as crianças elas estão adoecendo severamente, né, pelo modelo e pelas recompensas que as Big Techs dão e o modelo de jogos, de games que essas Big Techs usam para poder engajar crianças em 8, 10 horas de telas, e as crianças estão se matando por isso. A gente não pode permitir como sociedade. E respondendo a sua pergunta, eu não acredito que o cidadão individualmente ele esteja habilitado, porque ele não tem a literacia suficiente para pensar criticamente nesse modelo, e ele acredita que como que eu vou fazer contra a Meta, contra o Mark Zuckerberg, se eu não consigo sequer, né, lutar contra uma remoção injusta de um conteúdo, né, que é um processo totalmente opaco, assim como os algoritmos, a forma como eles lidam com toda essa informação, é completamente invisível, opaca, unilateral e eu diria até mesmo autoritária. Agora, se o cidadão começar a se unir, e eu acho que o núcleo dessa união são justamente as escolas e as famílias, que precisam se unir, fazer uma fusão para defender, primeiro, começando as crianças, os jovens, né, os idosos que estão muito vulneráveis com relação à questão dos cibercrimes, das formas como estão tendo as suas próprias contas e pensões invadidas e removidas. Então, assim, é possível fazer, cada um pode fazer, a academia tem um grande papel, acho que a minha tese é uma grande contribuição, e você vê, eu sou uma única pessoa, né? É possível trabalhar contra esse mundo. As Big Techs podem, mas elas não podem tudo. Elas são importantes, mas elas não têm se comportado bem. Elas têm trabalhado de uma maneira muito mais responsáveis
Em países como Portugal, que é onde eu estou nesse momento, eu vim para defender minha tese, e muito mais liberal, casual e desleixada em países como o Brasil, onde não tem uma regulação. Então, a forma da gente empoderar os nossos parlamentares, o nosso Congresso e os nossos governos é justamente a gente cobrando dos políticos que façam, porque essa é a saída. Eu diria que o próximo passo agora, Raquel, além, claro, da regulamentação da IA, que a gente já está discutindo, deputada Jandira Fegali aí argumentando, falando sobre esses temas, a gente precisa colocar verificação etária, né? É impossível que a gente continue tolerando, por exemplo, tantos perfis fakes, tantos perfis mentirosos, né, na rede mundial de computadores, que é, na verdade, né, a origem de tanto crime que a gente vê aí. Sim. Então, se a gente tivesse uma verificação etária, a pessoa tivesse que se cadastrar e realmente elevasse a idade para que as crianças entrassem na internet, já seria um grande avanço. É passo a passo, né? A gente não pode querer resolver tudo de uma vez só, mas eu acho que não pode simplesmente achar que o crime está na rua, né? Porque o crime está no quarto, onde as crianças estão sendo assediadas por pedófilos, né? E os pais não têm a menor ideia de que isso esteja acontecendo. Com certeza. Beth Veloso, mais uma vez, parabéns pelo seu estudo, pela sua contribuição, como você mesma colocou, essa contribuição da pesquisa acadêmica é super importante para esses tempos em que a gente tem que ver para que caminho nós vamos em relação ao papel das Big Techs e como regular esse papel. Muito obrigada, Beth, parabéns mais uma vez pelo seu doutorado e até o próximo Papo de Futuro. E até o próximo, e esse é o papel também do nosso Papo de Futuro aqui, né, que vai continuar e que a gente vai continuar na nossa trincheira, colocando realmente de maneira objetiva qual é a construção e o caminho do meio a ser feito. Com certeza. Beth Veloso, mais uma vez, obrigada e até mais.